A eleição ontem na Espanha foi incrivelmente importante para o Brasil. Sabe, existem duas maneiras de compreender o mundo. Uma é a nacionalista. O mundo existe, claro, mas o nacionalista tende a compreender o jogo como de antagonismos. Como se cada país desse jogo fosse um atleta numa corrida em que no pódio só cabem três. Cosmopolitas veem diferentemente. Para eles há uma correlação, uma interdependência constante e inevitável entre todos os países. A soma nunca é zero. Há circunstâncias em que todos ganham juntos ou perdem juntos. O que acontece num país afeta o outro de muitas maneiras diferentes. No tempo da internet, isso vale muito para a política. O que acontece num país espelha no outro. É como se fosse um jogo de contágio. As democracias do mundo, elas estão doentes, elas sofrem com o nascimento de um vírus dentro delas que pode ser descrito de muitas formas. Por exemplo, um populismo autoritário. O discurso populista é um nós contra eles. Existe um grupo dentro da nossa nação, uma elite, que é o inimigo de todos. Vença esse grupo e a nação triunfará. Essa é a ideia que o populista vende. O autoritário, evidentemente, é aquele que não tolera a existência de outros movimentos políticos que não os subordinados a ele. Esse populismo autoritário tende a ser também de extrema direita. Por ser de direita, não há um movimento igualitário. Acredita que há hierarquias naturais na sociedade. Podem ser raciais, podem ser de gênero, podem ser muitas, não importa. São céticos perante qualquer ideia de igualdade entre as pessoas. A direita também defende tradição, ou seja, se opõe a reformas sociais, a mudanças, exista perante qualquer tipo de transformação. Esse componente extremo aí ao lado de direita não sugere apenas uma versão muito intensa desses ideais. Isso seria a direita radical. Ser extremado é mais do que ser radical. Quer dizer que você tem também um componente antidemocrático. Se for possível, você mudará o regime para um em que seus opositores terão a menor chance possível de chegar ao governo. Esses populistas autoritários de extrema-direita, eles são também nacionalistas, profundamente masculinos, há um culto ao homem perante a mulher. Talvez até por isso tenham um forte discurso de uso da violência, de incentivo a armar as pessoas. Agora, curiosamente percebem que fazem parte de um conjunto global de movimentos. Porque é muito importante perceber que esses movimentos cultivam dois paradoxos, duas aparentes contradições. Uma delas é justamente essa. São nacionalistas pesadamente atreladas aos símbolos patrióticos, mas também fazem parte de um grande movimento internacional de grupos irmãos. Assim como existiu, sei lá, a Internacional Comunista, é como se existisse uma Internacional Reacionária. A outra contradição é que, embora sejam tradicionalistas, cultivem o passado e refutem valores da modernidade ligados ao humanismo e igualitarismo, eles também se propõem a criar algo radicalmente novo. Seu regime dos sonhos é uma ditadura, mas é profundamente contemporânea, é muito digital. É como se fosse uma versão anti-iluminista da modernidade. Nesse sentido, é reacionário, mas é simultaneamente revolucionário, ou seja, refuta o novo, mas quer criar algo radicalmente novo. Só teve um movimento assim na história da política, tá? Foi nos anos 1930. Não é à toa que muita gente, eu me incluo entre esses, chamamos esse conjunto de neofascista. Não é igual ao que Mussolini, Hitler e Franco puxaram nos anos 30. É um troço novo que pertence ao século XXI. Mas é a coisa mais parecida com o que Mussolini, Hitler ou Franco propuseram que já tenha surgido. Bate em todas essas caixinhas de definição. Todas as características que eu listei até aqui, rigorosamente todas, valem para o fascismo e valem para esse reacionarismo digital. Olha, em alguns casos isso inclui até o uniforme, a coisa de se identificar pela roupa, de precisar ir para as ruas mostrando suas cores. Antes eram camisas pretas, pardas, verdes. Hoje é a camisa da seleção, o boné vermelho do Make America Great Again. Ontem o Vox, que é o movimento bolsonarista da Espanha, teve uma derrota estonteante, avassaladora. E essa é uma grande notícia para o Brasil. Gente, vamos conversar? Literalmente, vamos conversar, nós aqui? Hoje, às 20 horas, 8 da noite, eu vou estar ao vivo no site do Meio, cursos.canalmeio.com.br. Vou falar principalmente sobre o bolsonarismo aqui no Brasil. É a primeira aula do meu curso sobre a Nova República, e para assistir a essa aula, você não precisa estar matriculado, basta ser assinante do Meio, R$ 10 por mês.
Desistir da assinatura depois, se você quiser, é coisa de 2 cliques, mole. Não tem barreiras. E hoje eu vou falar e vou ouvir. Vou responder as perguntas que vocês colocarem ao vivo. Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. A melhor maneira de descrever o partido Vox na Espanha é essa mesma, o bolsonarismo espanhol, o trumpismo espanhol. É o mesmo conjunto de ideias. O Vox movia campanhas tipo a de banir um filme porque lá tinha uma cena em que 2 mulheres se beijavam. Outra campanha foi contra uma montagem para o teatro do romance Orlando de Virginia Woolf. Por quê? Orlando é uma personagem que transita de gênero ao longo da história. Sentiram a pegada, não é? Não soa como algo que o MBL faria, ou a turma bolsonarista? Então, é a mesma coisa. A mesma falsa indignação encenada cuidadosamente para ter máximo efeito nas redes sociais. O Vox levanta a voz contra feminismo, contra direitos LGBTQIA+, como fala de ameaça comunista, defende que não existe crise climática e, claro, salpica aqui e ali umas causas locais. Eles são, por exemplo, contra a independência catalã. É importante compreender que esses movimentos eles estão todos interligados. Os discursos eles são testados nas redes por um e, quando dão certo, são adotados por todos os outros. São nacionalistas, porém são um movimento único global. Mas há um motivo para que o que é testado no Brasil funcione na Espanha, ou na Itália, ou nos Estados Unidos e vice-versa. Nossa conversa se globalizou. Nossos problemas se globalizaram. A diminuição de postos de trabalho bem pagos para quem tem ensino médio completo, por exemplo, ocorreu no mundo todo. Isso é automação. Não importa se feita por inteligência artificial ou por robôs. É no mundo todo. Fábricas empregam muito menos e produzem mais barato. Aliás, as coisas custam menos porque, entre outros motivos, precisam de menos gente. A uberização do trabalho, ela também acontece no mundo todo. O debate sobre novas pautas da sociedade, LGBTQIA+, feminismo, combate ao racismo, essas também são pautas globais. Pautas principalmente fortes onde? Em democracias. É nessa oportunidade que os bolsonarismos entram, em ligar o ressentimento da perda de bons empregos com a aparição de novos direitos para grupos minoritários. Sua vida está mais difícil porque a vida daquela pessoa ficou mais fácil. É verdade? Não importa. Mas vejam o seguinte, assim como todo esse processo se dá de forma similar em vários cantos, incluindo o Brasil, a quebra do processo se dá também de forma similar. Se o Vox está mais fraco na Espanha, é menos um ator forte para agir, tentar testar discursos. Só daí já tem um ganho. Mas há ainda uma esperança. Se o discurso do Vox atingiu menos gente lá, é possível que o discurso do bolsonarismo comece a atingir menos pessoas aqui. Para entender isso, a gente vai precisar esperar um pouco para que as primeiras análises mais sólidas sobre o que aconteceu na Espanha apareçam. O que dirão, por exemplo, as pesquisas pós-eleições? O que falarão quem votava no Vox e deixou de votar? Já existia uma expectativa de que o Vox iria pior nessas eleições, tá? O que ninguém esperava é que viesse tão pior quanto veio. Teve 15% dos votos em 2019 e agora 12%. Parece pouco, mas por conta do sistema eleitoral de lá, isso quer dizer que na prática caiu de 52 para 33 cadeiras no parlamento. O país é parlamentarista. O Partido Popular de Centro-Direita conseguiu 136 cadeiras, aumentou. Qual era o jogo que o Vox pretendia fazer? Somar suas cadeiras ao PP e permitir assim que a direita chegasse ao poder. Só que o total dá 169. E para formar uma coalizão de governo e indicar o primeiro-ministro, o PP tinha de chegar a 176. Faltaram 7. E olha a situação. Se o Vox tivesse cadeiras o suficiente para levar uma coalizão com o PP ao governo, o partido seria menor, mas poderia impor quaisquer condições quisesse. Como ficou, o PP até pode falar com outros partidos, mas qualquer outro tem uma de 2 condições. Ou que o Vox não participe do governo, ou que não tenha voz nas decisões importantes. Ou seja, quais são as 2 boas notícias vindas dessa eleição espanhola? A primeira é que o voto de direita foi principalmente para centro-direita. E a segunda é que as condições políticas fizeram com que o Vox saísse de mãos atadas, menor eleitoralmente e anulado politicamente. Sabe, tudo importa. Tudo é uma história que é contada para as pessoas. Por isso que é um problema quando Lula diz que democracia é relativo, que ele não enxerga os abusos na Venezuela, porque aí
Na extrema-direita, eles dizem o mesmo. Os caras lá do outro lado também acham que democracia é relativo, não somos só nós, todo mundo é assim. Sabe o que mais dizem? Se tá tudo bem na Venezuela, tá tudo bem na Hungria. E Lula, sabe, Lula não é qualquer cara. Ele não é só o presidente do Brasil. Há quem goste disso, há quem não goste, mas Lula é possivelmente o líder de esquerda de maior impacto no mundo. Ele é conhecido, é benquisto internacionalmente e sua voz chega longe. Então seu argumento não tem peso só no Brasil. Ele é usado na Itália, na França, é usado na Espanha. Ser uma liderança global é uma responsabilidade. É uma responsabilidade ainda maior quando há uma ameaça às democracias. Uma ameaça que opera globalmente de forma interconectada. Não basta vencer a extrema-direita aqui, é preciso derrotá-la em todo o mundo. Porque a força da extrema-direita daqui vem da força da extrema-direita por toda parte. Se você só pensa na política regional, na local, se perde noção de que o mundo no tempo da internet é interconectado, você não percebe que o que parece não ter galho aqui pesa muito lá fora e ao pesar lá fora reflete aqui dentro de formas inimagináveis. Gabriel Boric entende isso, Lula não entende. Boric pode estar enfraquecido no Chile, mas está construindo um espaço global de liderança, isso vale muito. A vantagem é que o que a gente não entende um dia pode passar a entender no outro. Agora, a vantagem mesmo é que o Vox foi o maior derrotado das eleições espanholas. E isso não tem preço.